Bom dia, eu sou a Joyce e esse é o Eric, e nós vamos apresentar nossa segunda prática do Laboratório de Eletromagnetismo, que vai ser sobre capacitância, e vamos introduzir o método das diferenças finitas. E para começar com os problemas de condição de fronteira, eu vou começar descrevendo essa equação que nós usamos, que a sua derivada segunda vai depender dela mesma, da sua derivada primeira, e de um x. E nós vamos ter duas equações para o cálculo da fronteira. E nós vamos ter o Dirichlet e o Neumann. No Dirichlet temos beta1 igual a beta2 igual a zero. No Neumann, alfa1 igual a alfa2, que vai ser igual a zero. E isso significa que em Dirichlet os valores são homogêneos na superfície. E em Neumann a variação vai ser homogênea, ela vai ser a mesma nos pontos. Quanto ao método das diferenças finitas em si, nós vamos usar a série de Taylor, que vai ser o somatório infinito das derivadas, e que no nosso caso vai ser os valores das tensões nos pontos definidos no capacitor. E nós usamos a série de Taylor para poder determinar o Laplaciano, e nós vamos aplicar ele duas vezes, uma vez para x e uma vez para y. E nós cortamos essa parte da equação, que é o h ao quadrado, porque ele é desprezível, ele é como se fosse um erro do nosso cálculo. Sim, seria como é a parte infinitesimal da derivada multiplicado por um valor, a gente considerou que é praticamente desprezível, né? Um valor muito pequeno multiplicado por algo que não necessariamente vai ser grande. E aqui vai ser a mesma coisa de antes, só que agora eu vou aplicar para 3 dimensões e vai ter a mesma coisa com o h quadrado, que seria esse erro desprezível que nós estamos retirando da conta. E nós vamos adicionar um somatório de um valor para k menos 1 e k mais 1, que nós estamos olhando essa variação, né, do valor em si, um ponto antes, um ponto depois. E agora nós tiramos a divisão que tem ali no começo, que antes era 1/4, agora vai passar a ser 1/6. E aqui do lado vocês podem ver também em representação como seria a estrutura dessa molécula computacional. Que a gente está avaliando, né? Bem, a proposta da prática é desenvolver um algoritmo para calcular a distribuição do potencial, ou seja, da tensão, e do campo elétrico em um capacitor de duas placas paralelas, a partir do método das diferenças finitas. Nele, no caso, a gente vai estar utilizando essas equações, que estão aqui embaixo, para a gente ter uma base de como proceder. Aqui está o nosso código, onde nele consideramos que para cada direção, né, do corpo do capacitor avaliaríamos em 10 pontos, sendo que ele teria um x de 1.5, isso, de um x de 150 milímetros, um y de 200 milímetros e um z, né, a espessura dele, de um valor bem menor, que é 1.6 milímetros. Tem que ser essa proporção para ele se aproximar de um sistema de placas infinitas, que aí a gente pode desprezar a distribuição em torno do próprio capacitor. Bem, a gente colocou que esse capacitor estaria sendo alimentado em seus terminais por uma tensão superior de 2 volts e inferior de 0 volts. E a gente também aplicou, né, uma matriz ali, dividindo pelo número de pontos que a gente queria. E como a gente escolheu 10, ficariam 10 por 10 por 10, dando ao todo 1000 pontos para serem trabalhados. Consideramos um epsilon de 4.3 vezes 8.854, elevado a menos 12. E uma tolerância para parar o nosso código de aproximadamente de 1 elevado a menos 12. A gente também tinha pensado em trabalhar com um número máximo de ciclos também, que a partir de um certo ponto, não que vai atingir o melhor resultado, mas nesse caso a gente já pararia, porque estaria consumindo muito, então a gente decidiu trabalhar com 100 iterações. Ali temos um loop que vai ficar calculando o tempo todo os valores em cada ponto, a partir dos valores nas redondezas.
como no caso depende de todos os valores ali na redondeza, a gente já atribuiu antes os valores superiores, inferiores e nas laterais, como 0, na parte superior como 2. Aí ele fica repetindo esse ciclo e depois de terminar o cálculo deles para cada plano XY, ele atribui os valores nas fronteiras para os mesmos valores que aparecem ali do lado deles, né? Afinal, não conseguimos fazer o cálculo com base em informações próximas, então a gente apenas replica eles. Após isso, calculou-se o erro e também o número de iterações. E, por fim, a gente calcula qual que seria o campo, que o campo, como tinha mostrado antes, ele vai ser uma derivada da tensão no espaço. Aqui, no caso, a tensão não varia em x e em y, então a gente colocou só na direção z. O ρ, que vai ser o epsilon vezes o campo. A capacitância, que é o ρ vezes a área ali do próprio capacitor quadrado. E, desculpa, essa seria a carga. E no caso, por último, finalmente, a capacitância, né, que é a carga dividido pela diferença de potencial. Com isso conseguimos como resultado esses valores. Como pode ver, no caso, esses valores foram dados desprezando o número de iterações. Caso o número de iterações fosse considerado, o erro estaria consideravelmente maior e a gente não teria aproximação desse valor final de capacitância. Desprezando esse número de iterações, a partir de um ponto ele é limitado pelo erro e conseguimos valores praticamente convergentes, que a partir desse ponto eles praticamente não mudariam mais no decorrer das iterações. Tivemos então um campo de 1.250 volts por metro na direção menos Z, da parte de maior tensão para de menor, um ρ de 4.759 ohms por metro quadrado, a carga que deu 1.423 e por fim a capacitância de 7.14. E aqui na direita temos o gráfico, né, da distribuição que teria da própria tensão nesse capacitor. E como pode ver, ele conseguiu fazer a distribuição indo de 0 até 2 volts, deixando praticamente homogêneo ali, como era esperado na teoria, em cada camada o valor da tensão. É isso, muito obrigada.